Maravilha, maravilha de Deus, com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à última mensagem que eu falei sobre o dom da variedade de língua e sobre o dom da interpretação. Hoje é a segunda parte dessa mensagem sobre o dom da variedade de línguas, ou falar em outra língua, e sobre o dom de interpretá-la. A primeira mensagem sobre o dom da variedade de línguas e sobre o dom da interpretação já está gravada em nosso canal. Só acessar Ailson Borges no YouTube e você vai poder assistir. É necessário, se você não assistiu ainda a primeira parte desta mensagem sobre o dom de variedade de língua e sobre o dom da interpretação, é necessário, preciso você assistir, e porque até mesmo essa mensagem é a segunda parte da mensagem dom da variedade de língua. O texto básico é o mesmo que eu usei na primeira mensagem. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz: e a outro é dado o dom de operação de milagres, e a outro o dom da profecia, e a outro é dado o dom de discernimento de espírito, e a outro é dado a variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-la. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Nessa segunda parte, eu vou estar falando, sobre alguns pontos que não foram ditos, que não foi falado na primeira mensagem. Por exemplo, todos falam em outras línguas. O falar em outra língua é sinal, é evidência do batismo com o Espírito Santo. Portanto, aqui eu estou pontuando alguns pontos, coisas que não foram faladas na primeira mensagem. É por isso que eu falei antes que é necessário você ouvir e assistir a mensagem, a primeira mensagem sobre o dom da palavra, sobre o dom da variedade de língua e sobre o dom de interpretá-la. Muitas pessoas têm feito confusão e não têm compreendido de fato e de verdade o dom de variedade de língua ou o falar em outras línguas. As pessoas têm confundido e têm chamado o falar em outra língua, o dom da variedade de línguas estranhas ou língua dos anjos. Não é língua estranha, tampouco é língua dos anjos. A Bíblia se refere ao dom de variedade de língua, se refere ao falar em outras línguas. E, primeiro, nem todas as pessoas, nem todos os cristãos, ele tem esse dom, o dom da variedade de língua, o dom de falar em outras línguas. O apóstolo Paulo, ele, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 5, ele diz: quisera eu que todos falassem em outras línguas. Portanto, era um desejo do apóstolo Paulo que todos os cristãos da igreja de Coríntios falassem em outras línguas. No entanto, não é possível que todos os cristãos venham a ter o dom de variedade de língua ou falar em outras línguas. Por quê? Porque os dons espirituais de propriedade do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem concede a cada um conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo que distribui todas as coisas, ou seja, os dons espirituais, a cada um como lhe apraz, segundo o seu próprio querer. Então, é vontade do próprio Espírito Santo distribuir os dons espirituais a cada um conforme o querer dele. E a Bíblia também diz que os dons são diversos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então, nem todas as pessoas, nem todos os cristãos têm esse dom de falar em outra língua. Tem o dom da variedade de línguas. E esse dom de falar em outra língua, variedade de língua, ele serve para a edificação de si mesmo. Então, o primeiro ponto que eu quero pontuar aqui
nessa segunda mensagem é isso, de que nem todas as pessoas, que nem todos os cristãos têm um dom de falar em outra língua, têm um dom de variedade de línguas. Isso era um desejo do apóstolo Paulo, que todos falassem em outras línguas, né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, ele diz: quisera eu que todos falassem outra língua. 1 Coríntios capítulo 12, verso 30 e verso 31, o apóstolo Paulo ele vai falar que nem são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. No versículo 30 ele diz: tem todos os dons de curar, falam todos em outra língua, tem todo o dom de interpretá-las. Ou seja, ele está fazendo perguntas, dizendo: são todos apóstolos? 1 Coríntios capítulo 12, verso 29, verso 30. Ele diz: são todos apóstolos? Com certeza não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: são todos profetas? Apóstolos? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Versículo 29, versículo 30, ele diz: tem todos os dons de curar? Não. Tem todos, falam todos em outra língua? Não. Tem todos os dons de interpretar? Não. Então, portanto, falar em outras línguas não é para todos os cristãos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse ponto. Se todos os cristãos têm o dom de falar em outra língua. E a resposta é não. Nem todos os cristãos têm o dom de falar em outras línguas. E o que é falar em outra língua? Falar em outra língua é falar em mistérios com Deus. Serve para edificação de si mesmo. E outro ponto que eu quero tocar nessa mensagem é que o falar em outra língua é evidência do batismo com o Espírito Santo? Não. A evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência de que o cristão tem o Espírito dentro dele, não é o falar em outra língua. Então, o falar em outra língua não é evidência, não é sinal de que o cristão é batizado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo, Deus concede o Espírito Santo ao cristão, e o cristão é batizado com o Espírito Santo no momento em que ele aceita Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus de fato, de verdade, com sinceridade de coração, naquela hora, naquele momento que ele aceita ao Senhor Jesus, quando ele levanta a mão e aceita o Senhor Jesus de fato e de verdade, ali ele é batizado com o Espírito Santo, ali ele recebe o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo ele diz: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, ou seja, crido em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa extraordinária, que o apóstolo Paulo ele abre o nosso entendimento de que a pessoa recebe o Espírito Santo, de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo na hora que ela levanta a mão e aceita o Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz: vós também, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, se referindo a Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o cristão recebe o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo quando a pessoa aceita ao Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela e ela é batizada com o Espírito Santo. Agora existe a diferença
entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo e ter a renovação do Espírito Santo. Então, as pessoas confundem a renovação do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo. Pensa que o falar em outras línguas é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo, é a evidência de que ela tem o Espírito Santo dentro dela. Não. A evidência, a prova de que quando a pessoa recebe o Espírito Santo é quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo. Quando ela se converte ao Senhor, quando ela aceita o Senhor Jesus Cristo, naquele momento o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Ela é batizada com o Espírito Santo. E aí, deste momento em diante, ela vai ter uma caminhada de crescimento espiritual, de uma busca espiritual para ser cheio do Espírito Santo, para ter renovação espiritual com o Espírito Santo. E é nesta busca entre o aceitar Jesus e a sua nova caminhada, ela vai ser cheia do Espírito Santo, ela vai ter experiências com o Espírito Santo, e é nesta caminhada que ela vai receber do próprio Espírito Santo dons espirituais, e até mesmo, se for o caso, o dom de falar em outras línguas. Mas os dons são diversos. Todos os cristãos recebem do Espírito Santo um dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo ele lista uma série de dons espirituais. São 9 dons espirituais. E é depois dessa caminhada que a pessoa aceita ao Senhor Jesus Cristo, que vai ter experiências com o Espírito Santo, vai ser cheio do Espírito Santo, e é nessa nova caminhada que o Espírito Santo vai conceder a essa pessoa um dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz que a manifestação do Espírito, ou seja, o dom do Espírito, é dado a cada um para um fim proveitoso. Portanto, essa segunda mensagem tem como alvo pontuar alguns pontos. Primeiro, todos falam em outras línguas? Não. O falar em outra língua é evidência do batismo com o Espírito Santo? Não. Que você possa assistir à primeira mensagem, também que você possa assistir esta mensagem outras vezes para poder aprender mais. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você venha ter essa sede, essa vontade de obter do Espírito Santo os dons espirituais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.